Olá pessoal, vamos aí para a nossa última parte deste módulo 4 para termos conhecimento das últimas técnicas relacionadas à identificação de riscos e aí, obviamente, no último, arranjo disponível, que é justamente as técnicas que são aplicáveis à identificação de riscos e que requer um alto nível de conhecimento, né, de condição de requisitos técnicos e também, obviamente, de recursos, que são essas que já aparecem aí na tela para vocês. Análise de árvore de falhas, análise de causa e consequência, análise de Markov e análise de decisão por multicritérios. Muito bem, então, bola para frente, análise de árvore de falhas. E aqui vocês vão perceber uma certa sincronia, poxa, acho que eu já vi isso, sim, vocês viram no arranjo anterior relacionado à árvore não de falhas, e sim na árvore de eventos. E vocês vão perceber que tem uma certa conectividade, vamos avançar para vocês identificarem. Quantas informações aí de caráter geral, é uma técnica para identificar e analisar os fatores que podem contribuir para um evento específico indesejado, chamado aqui de evento de topo. E aí meio que diferente, né? Lá na árvore de eventos era o evento iniciador, lembram? Aqui eles chamam de evento de topo. Muito bem. Fatores causais são identificados por dedução. E aí, mais uma vez, mencionamos isso em outras oportunidades, né? No final dessa parte deste módulo, a gente vai fazer um resumo dessas técnicas e vocês vão perceber que uma bifurcação muito nítida é técnicas indutivas e dedutivas. Essa aqui é uma das técnicas dedutivas, do macro para o menor. E organizadas de uma maneira lógica e representadas pictograficamente, muito bem, palavrinha chique, né, de dizer, em um diagrama de árvore que descreve os fatores causais e a sua relação lógica com o evento lá de topo. De características, a gente consegue identificar que pode ser utilizada qualitativamente para identificar potenciais causas e caminhos para uma falha, um evento de topo, ou quantitativamente também. Mas antes de descrever com mais detalhes as características, vamos voltar aqui para mostrar para vocês justamente essa visão pictográfica, literalmente relacionada a esse diagrama. Percebo que lembram ou não lembram. Acho que lembra bastante a outra árvore, que mais uma vez não é de falha de evento, mas que pega um evento inicial, aqui chamado evento de topo. Nesse nosso exemplo é a falha, por exemplo, na partida automática do gerador de emergência. Beleza, e isso pode acontecer em virtude de duas situações. E aí percebo que parece aí um picolé mais aberto, né? Tem um picolé mais fechado e um picolé mais aberto, que são as portas, né, de conexão. E essa porta é um pouco maior que a porta OU. Qualquer uma dessas duas condições, quando ocorrerem, vão simbolizar, por exemplo, vão materializar a falha. Então, essa falha na partida automática do gerador de emergência, ora pode ter sido em virtude da falta de sinal de partida ou em virtude, por exemplo, aí, na falha do motor diesel. Agora, e aí vamos para o lado de cá, porque tem uma conexão interessante. Agora, o que pode ter perdido esse sinal? Falha no envio do sinal, a falha na transmissão do sinal ou a falha na recepção do sinal. E a falha na recepção do sinal implica na falha do módulo de controle e que essa falha de módulo de controle acontece necessariamente se acontecer uma falha tanto no circuito A quanto no circuito B, necessariamente. Tem que haver essa condição aditiva, né? Um e outro para gerar aquela determinada falha. Isso é visualmente facilmente identificado por esse conector de porta chamada E não OU. Então percebam que é realmente uma intenção dessa técnica descrever visualmente, de forma gráfica, as inúmeras falhas em virtude de um determinado evento de topo que foi determinado. Então é uma prática realmente super interessante que a gente consegue ir identificando esses pontos.
como características, aí sim, pode ser utilizado, mais uma vez, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Qualitativamente, serve para identificar as potenciais causas, né? E os caminhos para uma falha, e aí esse caminho da falha é feito justamente pela árvore de falhas. Serve justamente para você ir descrevendo um evento, um caminho, oriundo de um evento de topo, ou quantitativamente para calcular a probabilidade do evento de topo, dado o conhecimento das probabilidades dos eventos causais. Ou seja, diante do conhecimento de antemão dos eventos que causam aquela determinada falha, calcular a probabilidade daquele evento lá do topo acontecer. E aí dá uma perspectiva quantitativa. Ok até aqui? Muito bem. Avançando ainda nas características, o processo para o desenvolvimento de uma árvore de falhas tem que possuir no mínimo essas etapas aí. O evento de topo a ser analisado tem que ser, obviamente, definido, porque ele é o cerne de todo o desenvolvimento da técnica. Depois, os possíveis modos de falha e causas imediatos que conduzem ao evento são identificados, obviamente, como a gente colocou naquele exemplo relacionado, mais uma vez, à falha no gerador, né, de emergência, seja por falta de sinal, seja por problemas no motor. Então, são essas as conexões diretas. Outras características: identificação passo a passo da operação indesejada do sistema, acompanhado até níveis sucessivamente inferiores do sistema, até que uma análise adicional se torne improdutiva. Então você vai descendo na árvore até chegar num ponto que não faz muito sentido, que é justamente a parte improdutiva. Como requisitos, a compreensão, obviamente, do sistema e das causas de falha, bem como da técnica e como que o sistema pode falhar, isso em especial para a análise qualitativa, e para a análise quantitativa, dados sobre as taxas de falha, né? Ou probabilidade de configurar aquele estado de falha para os eventos básicos colocados naquela árvore. Ou seja, da forma quantitativa, voltando para aquele exemplo colocado anteriormente, que é do gerador de emergência, qual é a frequência que esse gerador de emergência falha, independentemente das duas causas iniciais diretamente ligadas a isso, sinal e problemas com o motor. É essa perspectiva quantitativa que a gente consegue identificar. E, eventualmente, você vai fazer isso descendo o nível, né? A frequência é literalmente pela ocorrência da falha de sinal junto com a de motor. Essas duas somadas vai dar, obviamente, essa probabilidade e essa quantidade de frequência de incidência. Ok? Muito bem. Em relação aos produtos, temos a representação pictográfica, que a gente já mostrou, de como o evento de topo pode ocorrer, mostrando os caminhos de interação onde 2 ou mais eventos simultâneos podem ocorrer. Naquele caso do exemplo utilizado pela própria ISO, são 2, né? Mais uma vez, falha de sinal e problemas no motor. A lista de cortes mínimos, ou seja, caminhos individuais para a falha, com a probabilidade com que cada um desses ocorre, e aí, eventualmente, a gente pode ter realmente conexões diretas estabelecidas. E quanto a produtos, a gente finaliza aqui, são esses dois principais produtos. Quanto aos pontos fortes e fracos, a aplicação da abordagem, obviamente, top-down, e aí o evento de topo, acho que a própria visão geral explica esse ponto forte, implícita na técnica, obviamente, como a gente já falou, foca a atenção nos efeitos da falha que estão diretamente relacionados com o evento de topo. Então isso é super interessante, porque você consegue criar essa conexão direta das falhas que estão vinculadas diretamente ao evento de topo que você determinou. É útil para análise de sistemas com muitas interfaces e muitas interações. Acho que tudo que tem muita face, muita intervenção, qualquer análise de árvore é bem sucedida, seja pela perspectiva da árvore de efeitos, né? Seja por essa perspectiva, de falhas, e um modelo estático, querendo ou não, onde as interdependências de tempo não são
tratadas. Realmente, o aspecto temporal dessas ocorrências não são visualizadas visualmente nessa técnica. Mas, mais uma vez, é uma alternativa altamente interessante para discorrer falhas baseado, mais uma vez, num evento específico colocado como evento de topo. Beleza? Avançando, então, a segunda técnica desse último arranjo, análise de causa e consequência. E nada mais é do que uma combinação das duas árvores que a gente já viu, tanto de falha quanto de evento. Então, inicia-se a partir de um evento crítico, o que é um evento iniciador, e se analisa as consequências por meio de uma combinação de portas lógicas, sim e não, e que representam condições que podem ocorrer ou falhas, de sistemas projetados para atenuar as consequências do evento iniciador. Então percebam que a gente consegue mesclar as duas árvores e a gente vai ver isso visualmente daqui a pouco, provavelmente já no próximo ou no outro slide. As causas das condições ou falhas não analisadas por meio de árvores de falhas, ok? Como característica, é um método utilizado para analisar os vários caminhos que um sistema tomaria após um evento crítico em função do comportamento dos subsistemas específicos. Mais uma vez, tais como o sistema de resposta de emergência que a gente já explicou anteriormente. Ou seja, mais uma vez, os vários caminhos que um sistema tomaria após um evento crítico ocorrer em função do comportamento de subsistemas. Esses subsistemas são, obviamente, as caixinhas que a gente consegue desdobrar oriundo de um evento iniciador, ok? Aí está na tela para vocês a identidade visual, percebam aí no cantinho esquerdo inferior, elemento iniciador, e aí esse elemento iniciador, uma vez identificado, pode ter ocorrido oriundo de uma falha, e aí já uma conexão de uma árvore de falha logo abaixo, e aí vem os hubs, que a gente já comentou, né? Sim ou não. E aí, caso negativo, caso venha ter um desdobramento, negativo, uma descrição da consequência, ou seja, as condições que podem vir a ocorrer e evitar, literalmente, o enquadramento daquela situação, e se a resposta for positiva, a identificação, literalmente, das falhas, né? De sistemas ou processos que foram projetados especificamente para atenuar as consequências do evento iniciador. E aí essa parte, quando a gente descreve, é quase que um recorte justamente da árvore de eventos, ou seja, você pega literalmente quais são os processos, os sistemas que foram idealizados, construídos e utilizados para minorizar, mitigar o efeito, ou seja, as consequências desse tal evento iniciador. Então, quando você consegue acoplar isso tudo graficamente, fica essa miscigenação aí entre uma árvore de eventos com uma árvore de falhas que está aí acompanhando quase cada uma dessas condições colocadas como desdobramento de um elemento iniciador. Como característica, deve-se identificar o evento crítico, que é o evento iniciador, ou seja, o ponto central do problema, desenvolver e validar a árvore de falha quanto às causas do evento iniciador, e aí a árvore de falha está, lembram na imagem lá, conectada diretamente com o evento iniciador, ou seja, em virtude de uma falha específica que a gente vai ter que descrever nessa árvore que leva à ocorrência do evento iniciador e aí desencadeia toda uma consequência lógica de construção da árvore. Decidir a ordem em que as condições devem ser consideradas, e aí recomenda-se que seja uma sequência lógica, com uma sequência de tempo que elas venham a ocorrer. Muito bem, e uma vez que as falhas para cada caixa de condição são independentes, a probabilidade de cada consequência pode ser, obviamente, calculada. Então, olha que bacana, você pega um evento iniciador e aí consegue identificar uma consequência. Para essa consequência, abre-se na lateral direita aí, visualmente
uma árvore de falha. Ou seja, o que eventualmente levou à ocorrência daquela consequência. Isso você consegue fazer de forma isolada, porque a árvore está vinculada apenas a essa condição. E aí a próxima condição é um segundo efeito, oriundo literalmente do evento iniciador. E aí a mesma perspectiva, uma análise de uma árvore de falhas, acoplada literalmente a essa consequência. E assim você vai sucessivamente fazendo até chegar na última consequência possível ou identificada para aquele determinado evento iniciador. Ok até aqui? Então parece uma árvore de eventos, porque na árvore de eventos você pega um evento iniciador e vai fazendo as combinações sim ou não, gerando várias consequências. Ok? Só que a gente acopla para cada uma dessas consequências a árvore de falhas, justamente para conseguir identificar naquela consequência o que levou à sua ocorrência. Basicamente é isso, parece ser complicado, mas acho que nem tanto, né? É uma questão de prática mesmo. Como requisitos, entendimento do sistema e seus modos e cenários de falha, os produtos, ou seja, o que é gerado na análise de causa e consequência, representação esquemática, né? É um diagrama, é uma identidade visual super interessante. Mais uma vez, a gente já mostrou que é uma combinação das duas árvores. Há uma estimativa também descrita de probabilidade de ocorrência de cada uma delas, justamente pela possibilidade de você individualizar cada uma das consequências. Cada consequência com a sua árvore de falha, então isso você consegue, obviamente, pela falha, identificar aí a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas consequências. Como pontos fortes e fracos, capacidade de analisar eventos que se desenvolvam ao longo do tempo, fornecer uma visão abrangente do sistema, isso são pontos altamente positivos, e realmente, mais uma vez, tudo que for extremamente abrangente, acho que vocês já conseguiram captar a ideia, né? Vamos utilizar técnicas que envolvem essa descrição ampla por meio de árvores, beleza? E aí, é claro, sempre identificando item a item, né? E aí você vai juntar depois, obviamente todos eles vai virar uma mega ultra power árvore, quase uma floresta, mas tudo bem. É mais complexa do que a análise de árvore de falha e da árvore de eventos, justamente porque você vai ter que unir as duas coisas. Mas acho que compreendendo bem uma e outra, a gente consegue naturalmente superar isso. Agora vem a penúltima, olha, a penúltima técnica inacreditável, tanto desse arranjo quanto de todas as que a gente tinha proposto a passar a vocês, que é a análise de Markov, que é utilizada quando, olha só, o estado futuro de um determinado sistema depende somente, literalmente, de quê? Do seu estado atual. Olha que coisa! Como característica, é centrada em torno do conceito de estado, né? O estado das coisas, ou seja, status. Por exemplo, estar disponível ou não estar disponível, falho ou não falho. E a transição entre esses dois estados ao longo do tempo, com base em uma probabilidade constante de mudança. Diante da mudança, de um cenário constante de mudança, e aí, qual é a disponibilidade, qual é o estado que vai o sistema operar entre disponível ou, por exemplo, falho? Essa interação é que esse tipo de análise se propõe a identificar. Daí, obviamente, a complexidade e a alta necessidade de se buscar, vamos lá, recursos para conseguir mensurar e chegar nesse nível de análise mais profundo. Quanto aos requisitos, lista de vários estados em que o sistema ou subsistema ou um componente qualquer está, ou seja, está aí na tela para vocês até entre parênteses. Por exemplo, totalmente operacional, parcialmente em operação, em estado degradado, estado de falha, ou seja, quais são os estados que aquele determinado sistema opera. E aí são vários, aqui são só alguns exemplos. Um entendimento claro, das transições que são possíveis e que, obviamente, devem ser modeladas. Então, é um outro requisito extremamente relevante para esse tipo de análise. Como produto, é a estimativa da probabilidade de falha ou, eventualmente, de disponibilidade para aquele determinado sistema. E quem é
da área de tecnologia vai saber muito bem o que eu estou dizendo. O que se mais busca em sistemas é a maior disponibilidade e a menor falha possível. E aí essa transição entre falha e disponibilidade é o que esse tipo de técnica vem a propor. Então, se você é da área de TI, se você é da área de desenvolvimento de software, ou você ou a sua instituição como um todo, é interessante compreender um pouco melhor a análise de Markov, que é justamente a forma de a gente identificar essas transições desses estados, minimamente entre a disponibilidade e falha. Os pontos fortes e fracos, capacidade de calcular as probabilidades para sistemas com uma capacidade de reparo e múltiplos estados, por exemplo, degradados, isso realmente é um ponto positivo, a gente consegue mensurar isso, e a necessidade de conhecimento de todas as probabilidades de mudança de estado. E aí é claro que a vastidão é grande, e isso é um ponto negativo, porque não é qualquer um que consegue concentrar esse tipo de informação. Por fim, chegamos aí à nossa última técnica e que a gente vai trazer mais uma vez para ela alguns elementos interessantes de economia comportamental, justamente porque é uma análise de decisão por multicritérios. E aí vejam, na visão geral, faixa de critérios para avaliar de forma objetiva e transparente o valor global de um conjunto de opções. Num resumo, tá aí, ó. O objetivo global é produzir uma ordem de preferência entre as opções disponíveis. Ou seja, se você está diante de várias opções, você vai ter que necessariamente realizar uma escolha. Mas essa escolha não vai ser única. Você vai pelo menos ter que escalonar de acordo com o seu nível de preferência. Isso já é relativamente difícil quando a gente tem que escalonar a nossa preferência. Imaginem vocês escalar a preferência de vários. A gente vai ver esse desdobramento já no próximo slide. Mas o campo de observação que a gente colocou aí para vocês foi justamente quais são aí os pressupostos sobre essas relações de preferência. Já que a gente vai ter que escalonar uma preferência, como que a gente faz, literalmente, para escalonar uma preferência? De forma metodológica, tá? Porque, eventualmente, na parte você fala, não, eu acho que eu prefiro mais A. Depois acho que eu prefiro mais D e depois mais C. Então, é isso que eu acho. Calma aí, não é assim. Você tem que ter pelo menos alguns pressupostos, que são 3. São esses aí. Ó. Primeiro, completude, ou seja, o agente que está ali a fazer esse trabalho de ordenação de preferência deve ser capaz de escolher entre as possibilidades apresentadas. Então, a completude e tal, envolve literalmente até uma certa racionalidade. É o que para o ramo da economia se diz homem racional. Homem racional para a economia é justamente esse cara aí, o cara que é capaz de escolher entre as possibilidades apresentadas e mais, maximizar elas. A reflexidade, ou seja, qualquer cesta de bens, ou seja, qualquer cesta de itens disponíveis é pelo menos tão boa quanto ela mesma. E uma transitividade, que para mim é o maior dos pressupostos, que é manter a sua coerência, né? Ou seja, se A é preferível B e B é preferível a C, respeitando uma transitividade, A tem que ser preferível ao quê? A C. Qualquer conclusão diversa dessa quebra o que é? A transitividade. E o mais importante em escalonamentos de preferência é a transitividade, ok? Muito bem. Indo para as características, comparar múltiplas ações para uma primeira análise para determinar opções preferenciais e potenciais ou as inapropriadas, alcançar um consenso sobre uma decisão onde diferentes partes interessadas têm objetivos ou valores conflitantes. E aí o asterisco é para chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para a teoria da escolha social. A gente já comentou isso nesse módulo, que é altamente relevante e altamente aderente justamente a alcance de consenso. Falou em consenso coletivo, necessariamente falou em teoria da escolha social. Então, por favor, vamos avançar nessa reflexão. Busquem maiores informações em relação à teoria da escolha social. Infelizmente, não é o escopo da nossa capacitação, mas aqui fica aí
a dica, né? Uma pílulazinha de conhecimento para vocês darem andamento, mas sempre que, mais uma vez, escutarem em consenso, formação de consenso, em especial diante de interesses, objetivos, valores conflitantes, vamos ter que justamente nos socorrermos da teoria da escolha social, que tenta dar a resposta justamente a esses questionamentos, né? Como efetuar a escolha coletiva levando em conta escolhas individuais, ou melhor, como agregar as preferências individuais em uma única escolha coletiva e que seja, obviamente, de uma forma, primeiramente, racional, porque não pode fazer de qualquer jeito, e de uma forma justa. Avançando para os requisitos, conjunto de opções para análise, né? Você vai tomar decisão por multicritérios e em relação a eles você vai ter que ter a completude, lembra? Um dos pressupostos para você ordenar qualquer tipo de preferência. Tem que ser apresentado todas as opções. Como produtos, tem a apresentação justamente dessa ordem de classificação das opções, né? É o escalonamento da sua própria preferência, e isso você vai ter que descrever. Primeiro preferimos X, depois Y, depois Z. E mais uma vez, nessa descrição, que se respeite a transitividade. Se A é preferível a B e B é preferível a C, logo A tem que ser preferível a C. Não venha me dizer que C é preferível a A, porque aí já começa a quebrar a tal da transitividade. Pontos fortes e fracos, torna mais gerenciável os problemas de decisão complexos que não são possíveis de uma análise de custo-benefício. Isso é realmente verdadeiro, porque aí a gente mexe muito com a questão da ordem de preferência e aí os pressupostos vão fazer a diferença. E a maioria dos problemas de decisão por multicritérios não tem uma solução conclusiva ou única. E aí é claro que isso acaba trazendo um lado negativo. Não sei se pararam para pensar, mas eu tinha dito que essa era a última técnica que a gente iria apresentar baseado justamente na regra ISO 31010. 31010. E aí alguns vão me perguntar, pô, professor, mas e aí? E a Blow Tie não está aí não? Cadê? Ela está na ISO, mas vejam, lá na primeira parte, vamos priorizar literalmente as técnicas que estão fortemente aplicáveis ou aplicáveis à identificação do risco. E adivinhe, se eu não falei de Blow Tie é porque Blow Tie, não é uma técnica apropriada ou aplicável o quê? A identificação do risco, e sim a sua avaliação, que é outra etapa do macro processo, motivo pelo qual não foi colocado aí explicitamente, mas a gente traz. Onde foi parar a nossa querida Bow Tie, que é, querendo ou não, uma técnica reiteradamente utilizada, é interessante que você consegue colocar no centro, né, dessa borboleta aí, justamente uma consequência e aí trabalhar literalmente as causas, no meio da borboleta um evento e trabalhar tanto de um lado quanto do outro as causas e as consequências. Então o evento no meio da borboleta nada mais é do que a situação hipotética, é o risco, né, especificamente colocado. Então, ficou de fora justamente por causa dessas razões que a gente já mencionou, está vinculado a uma outra etapa do macroprocesso, que não é a identificação do risco e sim a sua avaliação. É uma análise que gera uma maneira esquemática simples de descrição, isso é muito bom, realmente é fácil de visualizar. O foco está nas barreiras entre as causas e o risco, e a barreira entre as consequências e o risco. Então o foco, mais uma vez, isso é interessante saber, na Bow Tie, o que interessa não é nem literalmente as causas e as consequências, sim literalmente, até vocês vão ver, né, a identidade visual vertical, que separa as causas do risco e as consequências também do risco. É desenhado da seguinte forma: um risco específico é identificado para análise e é representado como nó, obviamente, dessa gravata. As causas do evento são listadas considerando as fontes de risco. Aí traçamos as linhas entre a causa e o evento, né, e o risco, formando o lado esquerdo dessa visualização gráfica. As barreiras que evitam que cada causa leve às consequências não desejadas são mostradas em barreiras verticais. E do lado direito,
obviamente, são colocadas as consequências potenciais do risco e as linhas desenhadas na vertical, obviamente, são os sistemas, os processos, enfim, que estão ali para irradiar no evento do risco para cada consequência potencial. Então, visualmente, é isso, olha lá. Um determinado risco, que é o tal do evento, é o que está no meio da gravata. Diante de uma determinada fonte, você começa a especificar suas causas, e aí os controles ou os fatores de intensificação, né, colocado pela metodologia, ou controles de prevenção também, para que esse evento não aconteça. Então, diante de uma determinada causa que pode levar àquele risco, quais são os barreiramentos que a gente pode criar? Esses barreiramentos devem ser colocados aí na vertical. Uma vez acontecendo o risco, o evento, ou seja, tarde demais, ele já aconteceu, é natural que, uma vez realizado ou ocorrendo aquele determinado risco, ele vai gerar o quê? Consequências, né? Obviamente, são os impactos aí que quase sempre são indesejados. Quais são os controles ou as ações que a gente pode tomar para atenuar essas consequências ou eventualmente para recuperar, né? E aí retroagir ao status quo ante, que era antes da ocorrência, inclusive, do próprio evento. E aí percebam que o foco, por incrível que pareça, isso eventualmente a gente vem sempre vendo que volta e sempre, não é nem volta e meia, se coloca o evento, as causas e as consequências. Mas tecnicamente, metodologicamente, o foco está justamente nos barreiramentos. E que nada mais são do que, adivinhe, o plano de ação e um plano de contingência. Ou seja, os barreiramentos para evitar a ocorrência do evento, uma vez identificado uma causa, são os planos de ação, né? Aí o plano de contingência para tentar minimizar os efeitos da consequência ou eventualmente fazer aí uma recuperação total. Em resumo, meus amigos, é isso aí. As técnicas de identificação de risco podem ser amplamente categorizadas de forma simples e complexas, a gente já conseguiu verificar isso, indutiva e dedutiva, genérica e específica. E específica, como a gente falou, de uma relação mais temática. Mencionamos que, existem técnicas que são apropriadas para, por exemplo, sistemas. Acabamos de falar aí da análise de Markov, por exemplo, é uma técnica temática e não genérica. Em relação à indução e dedução, a gente já explicou para trás, mas colocamos explicitamente aí na observação só para relembrar. A indução é justamente o tipo de raciocínio que se chega a uma conclusão do geral para partes particulares. Já a dedução é uma forma diametralmente oposta, ou seja, é um tipo de raciocínio que parte do geral para o particular, vai de um todo a uma parte e não de uma parte ao todo. Então, mais uma vez, a indução é um sistema, um tipo, né, de racionalidade que a conclusão geral vai por meio de fatores particulares, ou seja, você sai de uma situação particular, né, pequena, para uma visão total, e já a dedução você sai justamente parte de uma situação geral para uma situação particular. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Enfim, lhes foram apresentadas, não todas, né, mas praticamente todas as técnicas colocadas aí na ISO 31010, mas com certeza todas as que são aplicáveis e fortemente aplicáveis à primeira etapa do macroprocesso de gerenciamento de risco, que é a própria identificação do risco. Então te vejo no próximo módulo para a gente continuar com o restante das fases do macroprocesso do gerenciamento de risco. Te encontro lá.